empreender é mais sobre quem você se torna do que sobre o que você faz. Então, voltando lá, né? Voltando para a empresa, 3 anos depois, passando aquilo tudo que nós passamos, desempregada, fazendo aquele cheque de consciência. Exatamente isso que eu pensei. Como eu vou empreender agora? No meio do caminho, no meio disso tudo, eu voltando para a empresa, estudando, fazendo faculdade, eu tive um encontro que mudou toda a minha vida e o propósito da minha vida. Eu encontrei com Jesus. Lindo. Aí muda a história. Aí entra empreendedorismo, entra protagonismo e entra uma palavra que mudou tudo. Fé. É verdade. Porque fé, né? Às vezes a gente quer dividir a vida da gente, né? Falar assim, ó, empreendedorismo, protagonismo, carreira é uma coisa, fé é outra. Mas pasmem. Não tem como. Tem tudo a ver. Porque fé é coragem. É verdade. Né? Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou simplificar. É você colocar o pé em algum lugar que você não está vendo, mas tendo coragem, confiando, tendo fé. E aí você, claro, né, gente, não é sobre cair do céu. Você já, tô falando aqui de empreendedorismo, de protagonismo, sim, de assumir a carreira, de desenvolver suas competências, de estudar, de se dedicar. E agora eu coloquei uma palavra que muda a sua paciência, a sua consistência. É verdade. É você saber esperar o momento certo. Porque a fé te traz isso. Essa convicção daquilo que você está esperando. Vai acontecer. Mas no momento certo. No momento certo. Controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade. A fé vai trabalhar essa outra parte. E que faz toda a diferença. Toda pessoa que trabalha em uma determinada empresa, todo CLT, deveria ter tido uma experiência de empreender fora da CLT. Exatamente. Olha aí, dá certo, viu? Assim as pessoas vão entender. Porque, gente, empreender não é fácil. Não é fácil. Às vezes, em um dia eu encontro 10 desafios, 20 desafios. E eu não tenho para quem chorar, eu tenho que resolver. Eu tenho que fazer. Exatamente. E é algo que o empresário, ele faz com muita naturalidade. Mas em contrapartida, uma pessoa que tem a mentalidade ali, né, CLT, ela fala assim, não é pra mim. Não, calma, é pra você sim. Você pode colaborar com essa empresa através do intraempreendedorismo, né? E fazendo um brainstorm, igual eu dei um exemplo, faz um brainstorm com o ChatGPT. Exatamente. Vê ali as ideias, vê aquilo que ele pode te ajudar, te auxiliar e leva para a empresa, porque isso vai trazer um diferencial para a tua carreira e principalmente para você. Porque o crescimento é isso, né? Você sempre buscar o melhor também, seja para sua vida, para a empresa, para sua empresa pessoal, para a empresa que você trabalha, você precisa desenvolver. Você está fadado à frustração se você terceirizar o seu desenvolvimento para a empresa, para o líder ou para outra pessoa. Então não terceirize isso. Você é o protagonista da sua história. É isso que a gente procura desenvolver. Talvez essa pessoa que está numa empresa grande e não consegue ver norte, ela culpa ou ela terceiriza o desenvolvimento dela para o líder dela, para a empresa. A empresa pode dar toda a oportunidade que for, mas quem precisa se desenvolver, quem precisa entender sobre a sua marca pessoal é você. Por isso a gente já fala, né, que é a minha marca pessoal. Sou eu que a desenvolvo, eu que invisto nela. Então, quando eu faço, de novo, a terceirização disso, eu vou me frustrar. Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast. Esse é o nosso 12º episódio. E hoje nós vamos falar sobre um tema sensacional. Vem com a gente. Muito prazer, meu nome é Larissa Kreischer, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast. Eu sou advogada, especialista em marcas e em propriedade industrial. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o poder do intraempreendedorismo. O poder de pensar como dono, mesmo sem ser dono.
E para essa conversa sensacional, eu estou aqui com os meus convidados, com o Márcio e com a Paula. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. E eu queria que vocês se apresentassem para nós também. Eu começo. Prazer é todo nosso, Larissa. A gente está muito feliz por estar aqui e contar um pouco da nossa história. Então, a gente hoje é um casal de 30 anos de vivência juntos. Começamos a se relacionar por conta de amigos que nos apresentaram. E naquele momento foi amor à primeira vista. Porque a partir daí a gente namorou e casou. Foram só 8 meses. Então, constituímos família e estamos juntos, enfrentando desafios, projetando qualquer possibilidade ou necessidade de crescimento, independente do tempo que a gente está junto. A gente entende que ainda tem muito tempo pela frente, então estamos só começando. É isso. Prazer é todo nosso, Larissa. Muito obrigada pelo convite. No próximo mês a gente faz 30 anos de casados. Olha, né? sensacional. Em dezembro, Sim. agora a gente faz 30 anos. Meu nome é Paula, né? Paula Meirelles. Eu trabalho numa multinacional na área de aviação. Eu entrei lá em 1997, saí, fiquei um tempo fora, depois voltei em 2005. Então já fazem 20 anos que eu voltei. Hoje eu estou como líder de produção, né? E eu falo isso com muito orgulho, né? A gente cresceu junto. Eu e o Márcio, a gente tem uma caminhada, né? Eu acho que de superações. Verdade. Tudo que a gente já viveu é uma caminhada de superações. Sem dúvida. A gente coincide, né, os 30 anos de trabalho, 30 anos de casado. Então tem uma mística aí por conta desse... A gente casou próximo quando o Márcio entrou. Logo assim que a gente casou, o Márcio entrou para essa empresa também. O Márcio também trabalha nessa empresa. Sim. E foi ele que levou meu currículo. Né? Foi ele que me apresentou. E aí, logo depois, ele ficou, um ano antes de mim, né? Você entrou em 96, né? Exatamente. E eu entrei em 97. Então, a gente viveu esses 30 anos muito intensos. A gente tem vivido, né? Muito intensamente. Casamento e carreira. Casamento, carreira, trabalho. A gente fala muito, a gente discute em casa por causa do trabalho. Tá vendo? Não é? Isso aí. São desafios profissionais, pessoais, que se confundem, né? A gente... É quase que impossível separá-los. Então, a todo momento que a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre performance pessoal, desenvolvimento. Verdade. Então, como que a gente faz melhor o nosso dia a dia, como que a gente representa, né, a nossa empresa de uma forma honesta, digna, fazendo a real, vou chamar de propaganda, porque a gente é muito feliz nessa empresa, né? A gente é muito feliz no casamento. Muito. Então, toda a nossa história é pautada por desafios. Verdade. Passamos por crises e estamos aí crescendo juntos e falando do lado profissional, do lado pessoal, enfim. Nós já entramos, então, no tema central do podcast, né? Que é do zero à marca. Conte-nos a sua história. Já tivemos a oportunidade de contar aqui uma parte da história de vocês para o público entender também. Vocês querem aprofundar mais um pouquinho nesse tema, sobre a história, sobre quem é o Márcio e a Paulinha? Sim. O Márcio é um profissional dedicado, empreendedor, sobretudo, que está sempre olhando para como fazer melhor, como colaborar de forma construtiva, como atingir resultados efetivos. Então, eu sou uma pessoa muito íntegra, muito dedicada, que adora gente. Verdade. Então, todo o meu trabalho é pautado em relacionamento e o porquê de fazê-lo, né? Então, tudo que a gente procura desenvolver enquanto profissional está ligado a um relacionamento de crescimento mútuo, é um verdadeiro negócio. Então, eu acho que tudo que eu recebo, tudo que eu trago como retorno é porque eu investi mais ainda. Então, a todo momento que eu entendo que a minha empresa desenvolve, ela ganha, ela atinge resultados, eu também ganho, eu também lucro com isso.
Então eu tenho muita fé naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego, nas pessoas que eu convivo. O meu dia a dia hoje eu posso dizer que eu sou um entusiasta de algumas metodologias. Eu falaria, só para resumir aqui esse início de conversa, eu sou entusiasta do Lean, que é um norte, né, que nos traz uma capacidade de melhorar continuamente, de entender como trabalhar de uma forma mais... Filosofia, né? Mais assertiva, entendendo o nosso cliente como o nosso caminho, o nosso foco. Então, de posse disso, eu entendo e confio, adoro, gosto muito de mentorar pessoas. Sim. Com todo a bagagem que eu adquiri, que eu trago, né, nesses anos de profissão, eu entendo que a minha devolutiva é treinando, repassando tudo isso para as pessoas que eu convivo, seja de forma orgânica, no dia a dia, que é um fato, Sim. seja de forma intencional. Né? Então, a gente vai falar aqui sobre isso, né? Eu acho que tem através de muitos consultorias métodos, e mentorias maneiras, também. isso aí. Então, a gente tem várias outras maneiras de fazer e formar profissionais, influenciar profissionais, Sim. desenvolver profissionais que vão ser entregues ao mercado com uma carga e um valor agregado muito maior e com um diferencial muito importante para eles enquanto início de carreira, desenvolvimento, mudança, enfim, seja o que ele estiver buscando nesse momento. Sensacional. Isso aí. Mas voltando um pouquinho, né, Larissa, fazendo aí uma retrospectiva, indo lá no início do nosso casamento, né, Márcia? Né, eu lembro muito bem isso, quando nós casamos, nós fomos morar com a minha mãe, eu, Márcia, minha mãe. Depois chegou um irmão mais novo que morava com meu pai. Depois chegou um irmão divorciado. Meu Deus. Também se divorciou da esposa, veio também. E a gente acolheu, né, eles dois, meus dois irmãos. O Márcio generoso demais com a minha família, sempre. Muito amado pela minha mãe, pelos meus irmãos, né? Então foi generoso e acolheu a minha família, me acolheu e acolheu a minha família. Pegou o pacote completo. Pegou o pacote completo. E nós passamos ali um tempo, né, convivendo ali, todo mundo junto. Nesse tempo eu estava grávida, eu perdi meu primeiro neném, né? E o Márcio entrou para essa empresa, né? Que eu já comentei aqui no início. E começou a trabalhar lá, e aí eu perdi o neném. Logo depois ele conseguiu para mim também. Nós fomos morar aí só nós dois. Fomos para a carreira solo. A gente pode dizer assim, de verdade, né? Morar só nós dois. E aí começa o nosso empreender. Né, Márcio? Exatamente. Né? Não foi fácil, como todo mundo sabe, né? Início de casamento é muito difícil. Então, quando eu vejo alguém começando a vida junto, empreendendo junto, crescendo junto, eu me vejo lá atrás. E eu sei que não é fácil. É verdade. É muito difícil, né? A gente lutou muito, né? E foi conseguindo as coisas aos poucos. Foi empreendendo, né, Márcio? Márcio sabe muito bem essa parte aí. Ele lembra mais. Márcio, a memória é melhor do que a minha, tá? Memória boa, né? Lembra, a gente fez... Primeiro foi aquele telemensagem. A gente fazia, né, nos horários vagos do trabalho, a gente comprou um aparelho para fazer telemensagem. Tem um monte de gente que vai ouvir isso e não vai saber, o que é telemensagem. Eu tô me perguntando o que é. Então, eu vou te explicar. Me explica. A gente tinha telefone fixo nessa época, todo mundo tinha, hoje em dia poucas pessoas têm. E no dia da sua data de aniversário, ou aniversário de casamento,
eles contratavam o meu serviço para eu ligar para essa pessoa e dar uma mensagem de feliz aniversário. Era uma mensagem gravada, tinha várias fitas, cassete. Caramba. Então você botava ali no aparelho e aí vinha quando era por marido, vinha específico para o marido. E no final eu dizia para a pessoa, olha, quem está te mandando essa mensagem é fulana de tal, com muito carinho, eu peguei a amor. época do carro, né, de som, que tinha esse carro com essa telemensagem também. Era no telefone, era exatamente telefone. isso. Nossa, que legal. Né? Foi o nosso primeiro negócio. Eu acho que é curioso você falar de nomes, e principalmente para gerações que hoje, né, nasceram com o celular. A gente lidava com telefone fixo e ainda método de recebimento. Como é que a gente fazia para receber? Eu acho que eu ia na casa de cada um, né? Tinha um motoboy. Uhum. A gente Já tinha tinha um motoboy que ia nas casas receber esse valor. Né? A pessoa fazia encomenda e depois a pessoa ia lá buscar. Era na confiança. Verdade é Ela essa. dedicava Era na confiança. Alguém, mesmo. Era na confiança. Caramba. Muito legal, mas era uma mentalidade empreendedora e Sim. tudo no seu tempo. Então, naquele tempo, a gente já estava empregado e queria empreender para ter um sucesso financeiro, né? As coisas não eram fáceis. Então, início de casamento, morando de aluguel, a gente, né, independente de estar junto, era tudo dividido. Depois que a gente acabou tendo uma questão de morar o casal sozinho, mas sempre perto, né? Sempre em família, mas num lar diferente. A gente sempre teve, né, esse ímpeto, a Paula muito mais do que eu, por tentar algo para ter um sucesso financeiro ou agregar um valor financeiro à nossa renda mensal, né? Então, começou por aí. E não parou por aí, né? Claro que depois ela teve várias ideias. Foi. Vendi roupa, vendi chocolate na Páscoa, bijuteria. Então, sanduíche natural. Montamos loja. Comida congelada. Eu tenho uma amiga também que a gente fez muita coisa junto, né? Uma grande amiga, Cristiane. E a gente também costurou, a gente pensou numa época de costurar, não sei se o Márcio lembra disso. A gente comprou uns tecidos e foi fazer roupa. Meu Deus. A gente teve muitas ideias. Isso aí. Mas eu acho que isso foram partes que agregaram para que a gente pudesse entender como você vai construindo essa mentalidade empreendedora, como que você cria base para isso ser sustentável, como que você planeja para que isso seja alcançável. Então, tudo isso eu digo que a gente criou casca. É verdade. Então, tudo isso ajudou muito para que a gente tivesse uma mentalidade empreendedora, né, nata, que a gente tivesse capacidade de planejamento, resiliência para insistir, para tentar novamente. E por conta de tudo isso, né, a gente não precisou, a gente já falou aqui, foram negócios que não, né, foram não deram certo, né? A gente tentou outro. E a todo momento a gente empreendeu na nossa marca. Verdade. No nosso conhecimento. Então, tudo isso que a gente fez trouxe uma capacidade mental, psicológica de entender cenário, lidar com pessoas, buscar desafios, alcançar metas. Então, toda essa dinâmica que a gente viveu enquanto pessoal, profissional, a gente dedicou para alimentar, desenvolver, crescer a nossa carreira também. É verdade. E falando entre carreira e empreendedorismo, que vocês são um casal empreendedor, nós já aprendemos aqui, com uma mentalidade muito forte empreendedora.
Só que foi construído ao longo do tempo que o empreendedorismo só é fora da carreira e não dentro de uma carreira, não dentro de uma empresa. E hoje vocês são exemplos de um casal empreendedor que construíram uma carreira dentro de uma empresa. Quando foi que essa chavinha virou e o que vocês poderiam compartilhar aqui com a gente hoje sobre essa visão empreendedora, né, que nós falamos intraempreendedorismo, sobre pensar como dono mesmo sem ser dono? Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é bem interessante. Claro. É eu te dar o que significa a palavra empreender. Que eu acho que isso vai pautar toda a nossa conversa a partir de agora. Né? Empreender, esse termo empreender, vem do verbo empreender mesmo, né? Que tem origem do latim impreendere, que significa, eu achei isso fantástico quando eu fui estudar isso, tomar para si, olha, assumir, realizar uma ação importante. Então, aí eu vou deixar o Márcio começar, porque a partir disso, né, empreender é se assumir, trazer para si. Para mim, é protagonismo. É verdade. Então, simples, se a gente tivesse uma palavra, né, para significar tudo isso que eu falei, é protagonismo. Então, a partir daí, que vontade. Eu não posso dizer que sempre foi assim, né? A gente está dizendo que tentou empreender fora, a gente não tinha uma mentalidade exatamente, né, nesse modelo. Claro que a gente sempre foi um profissional dedicado, a gente sempre buscou ser muito íntegro, a gente sempre respeitou regras, a gente, modéstia à parte, sempre fomos ótimos funcionários. Sim. Mas, com o desenvolvimento pessoal, conhecimento que a gente foi adquirindo, né, toda essa casca que eu acabei de falar que a gente foi criando, a gente começou a amadurecer e entender que, por uma opção nossa, né, de trabalhar no ramo, ou nesse ramo, manter ou crescer, se desenvolver nesse ramo que a gente está até hoje, não podia ser diferente, né? Se a gente não pensasse como empreender de maneira corporativa ou interrelacional ou intra, né? Empreender, qualquer seja a palavra que a gente use aqui. A partir de então, a gente começou a entender o quão importante é você estar adequado às normas, metodologias, dinâmicas da empresa e ser parte desse organismo. Então, tudo isso proporcionou com que a gente viesse a ter todo esse tempo de trabalho e tramitasse por vários níveis ou várias camadas da empresa. Sim. Que a gente projetou como possíveis e capazes da gente colaborar de forma estratégica. Sim. Então, sempre empreendendo de uma maneira a inovar, entender o quanto nós somos ou projetamos o nosso senso de dono para aquilo que nós fazemos e realizamos naquele momento em que a gente está desempenhando uma função na empresa. A gente entendeu que nós não somos o crachá que nós penduramos exatamente. Verdade. Então nós somos muito mais do que isso, nós trabalhamos muito mais do que isso. A gente usa uma frase que eu não me recordo agora exatamente aonde eu li, mas eu carrego ela, não sei se foi num livro de Napoleão Hill, eu não lembro agora exatamente, mas que fala que a gente precisa trabalhar sempre mais do que a gente recebe para fazê-lo, né? Então é uma visão... E falar isso no âmbito da empresa é polêmico, porque trazendo para um empreender fora da carreira, né, fora de uma empresa, isso é natural, gente. Isso para mim é natural. Faça sempre, tem uma frase que é óbvia e que todo empreendedor fala. Faça sempre mais do que aquilo que você foi pago para fazer. Sim. Mas vai falar isso dentro da empresa. É muito complicado, né? Você precisa ter um nível de protagonismo muito agudo, né? Muito acentuado. Uma maturidade. Uma maturidade. Porque
Por isso que eu falei que o tema seria polêmico. Porque o empreender foi o conceito que a Paula leu. É o tomar para si. É você ser o seu próprio protagonista. Isso dentro de uma carreira, dentro de uma empresa ou fora de uma empresa. Então, quando você está ali no dia a dia entre o empreender, e eu faço muitas comparações, né? Eu crio várias analogias na minha cabeça. Então, o faça mais do que você foi pago para fazer é algo que caminha comigo, é algo que é natural. Mas falar para uma pessoa que trabalha em uma empresa, talvez sou eu, peraí. E aí também já vem a parte jurídica, mas eu vou ganhar para isso? Eu vou acumular funções? Como que vai ser isso? Mas é o empreender é assim. É assim. Exatamente. E não é só para mim falar aqui, eu vou deixar de falar. Não é a questão de ser um escravo, não é a questão de trabalhar de graça. Sim. As pessoas confundem isso, né? É simplesmente você entender que você precisa estourar a bolha do seu escopo de trabalho. É fazer muito além daquele escopo que tem definido, né? Então, quando você se propõe a inovar, aceitar desafios, ser proativo, desempenhar funções né, um pouco desviadas daquele escopo definido, restrito seu de trabalho, você já está fazendo mais do que você é pago para fazer. É verdade. E aí você tem a capacidade de se destacar, de furar, né, entrar em caminhos que talvez quando você se retém ou se coloca numa questão de barreira para executar algo que você entende que deveria estar ganhando para fazer, você deixa de ter oportunidade. E as pessoas não entendem isso. Depois elas vão se desenvolver também, né? E elas vão vão reclamar em algum momento que não tem chance, que não está sendo visto, que o líder não está dando o devido valor, mas ele não está fazendo algo a mais para que isso seja fato, para que isso seja, né, transformar aquele desafio, tudo aquilo que ele está tendo como a mais em oportunidade de desenvolvimento, né? As pessoas querem viver o extraordinário fazendo o básico. Olha. Como é que você vive o extraordinário fazendo o básico? Não tem como, né? E eu tenho um exemplo aqui que eu quero trazer e às vezes quando eu conto essa história, para os meus funcionários, para os meus liderados, né? Eu faço questão, porque não é com orgulho, não, mas como um aprendizado, né? Porque, como o Márcio falou, né? A gente se espelhou, a gente se espelha e a gente precisa entender isso, olhar para pessoas que já viveram, né? Por que eu preciso passar por um problema ou por uma dificuldade se eu posso aprender com outra pessoa? Então, o que a gente vive, o que a gente viveu, a gente faz questão disso. Então, esse é o nosso propósito, né? Achar o propósito. O Márcio falou sobre identidade, se conhecer, achar seu propósito. Meio caminho andado. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso potencializar, né? O que eu preciso melhorar. Quer ver uma coisa? Eu falo assim, eu sou dominante, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Extremamente dominante. Às vezes as pessoas olham para mim com carinha de pena, sabe? Diz assim, coitada, é dominante. Eu digo, olha só, não fique com pena de mim. Eu adoro ser dominante. Eu não tente me mudar, por favor, porque eu quero continuar sendo dominante. Eu sei exatamente aquilo que eu posso potencializar, né? As boas características de um dominante, e eu sei exatamente aquilo que eu preciso controlar como dominante. Verdade. Né? Uma escuta mais ativa, menos arrogante. Isso tudo é do dominante. Então, não se preocupe. Eu me conheço. Então, quando alguém fala alguma coisa para mim e que realmente eu falo, é verdade. Você tem razão. Essa sou eu. Mas eu posso melhorar. Então, sempre posso melhorar. Trazendo um exemplo aqui, em 2001, né? Nós tivemos aí, como eu te falei, né? Eu trabalho na área de aviação. Então, em 2001 teve um atentado, né? Nas Torres Gêmeas. Sim. E nessa época, muita gente foi demitida na empresa que eu trabalho. E eu também fui demitida nessa época. E, Larissa,
o que mais me deixou triste? Eu fiz um cheque de consciência. Sim. O que mais me deixou triste? É olhar para as pessoas que ficaram e dizer assim, elas mereceram ficar. É verdade. Se eu fosse líder, eu escolheria elas para ficar. Você Eu fez teria uma me mandado autoanálise. embora. Eu fiz uma autoanálise, né? Então, desde então, eu comecei, né? Eu fiquei 3 anos fora. Eu não saí do mercado, eu arrumei logo, imediatamente, o emprego, até para não perder esse vínculo, né? Sim. Minha filha era pequena, a Vitória era pequena. Eu ganhava para pagar a creche na época, eu lembro bem disso. Mas eu optei por isso, não... Era exatamente isso, não sair do mercado, né? Entendi. E 3 anos depois eu consegui voltar. E aí eu pensei, e aí é o que eu falo para meus liderados. Eu falei assim, olha, pode ter outro atentado, pode ter uma pandemia como teve, pode ter qualquer variante aí nesse meio do caminho. Mas meu nome vai para o final da fila. Olha, sensacional. Meu nome vai ser o último nome da lista. Eu vou apagar a luz. Só se essa empresa fechar. Então, eu vim trabalhando, eu assumi esse protagonismo. Sim. Né? E aí, de fato, é isso. Né? Eu olhava, mas eu não tenho chance, porque o meu líder não gosta de mim, eu não tenho chance, eu não estou sendo reconhecido. E aí eu fui entender que realmente precisava investir em mim, na minha carreira. Né? Então, eu fui estudar com 40 anos, eu fui fazer faculdade, levar minha filha para a faculdade. Né? Às vezes eu não tinha, às vezes até tinha minha mãe, mas ela dizia, mãe, eu quero ficar com você. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, eu levava ela comigo. Né? Nós trabalhamos muito tempo em horários diferentes, eu e Márcio. Eu trabalhava de manhã, Márcio trabalhava à noite. Nós trabalhamos assim durante 10 anos nessa empresa, para não colocar a nossa filha numa creche. Então, a gente decidiu, né, sacrificar um pouco o casal, né, em relação à nossa filha, a educação dela. Né? Então, ela teve toda a nossa atenção. O Márcio lá, as brincadeiras dele. Chegava no colégio atrasado todo dia. O Márcio sou eu na vida. Eu sempre levo a Maitê atrasada para a escola. Ai, mas foi muito bom. E aí Sim. tem muitas histórias, muitos vídeos. Enfim, a gente foi estudar. O Márcio também foi fazer faculdade. E aí eu volto para a empresa com outro olhar, com outro pensamento, né? Com esse olhar de protagonismo. Exatamente. E como você desenvolve na empresa? A gente está falando de peculiaridade, não é peculiar, mas de atitude, né? De você se colocar num perfil comportamental de desenvolvimento. Mas você precisa estudar. Então você precisa investir em você. Você precisa se conhecer, né? Igual a Paulinha falou. Isso aí. E o autoconhecimento, né? Esse exercício te faz entender para onde andar, para onde não andar. Então a gente tem como avaliar quais são as oportunidades que eu tenho de crescimento, de desenvolvimento e quais são pontos que eu preciso melhorar também. Então, tudo é oportunidade. E tendo em vista conhecimento agregado para que você possa repassá-lo, ele pode ser direcionado exatamente para aquele ponto, para aquele plano que você tem, ou não necessariamente. Né? Eu quero me desenvolver como um melhor funcionário, uma melhor pessoa. Então, eu preciso estudar exatamente aquilo que eu estou desempenhando, depende do meu plano. Levando para um passo a passo, como que a pessoa consegue, tentando trazer para um passo a passo, estruturar e empreender dentro da carreira, dentro de uma determinada empresa? Então, eu sempre procurei fazer mais, como a gente disse aqui, do que eu deveria. Sim. Então, esse é um ponto de ownership, né? É um termo que a gente usa, que é ser dono do seu processo. Então, esse é um ponto que você tem que levar em conta. Conhecimento, né? Proatividade, autoconhecimento, inovação. Eu preciso inovar, eu preciso ter ideias aplicadas, né? Eu preciso tentar enxergar diferente e propor ideias. Independente se elas sejam, né, no meu
na minha avaliação primária, boas ou ruins, eu preciso fazer um brainstorming realmente, porque essas ideias, né, podem ser, na minha avaliação, né, inicial, não tão boas e eu não as propor e perder, né, deixar de colaborar de uma maneira efetiva. Então, estudar, investir em você. Então, a gente tem vários meios de investimento. Você tem que entender a sua empresa. Sua empresa, falando dos dias de hoje, como que você se destaca, né, dentro da sua empresa. Se a sua empresa trabalha com uma filosofia Lean, por exemplo, estude Lean. Né? Desenvolva, aplique o seu dinheiro em certificações, como os belts, por exemplo. Sim. Faça formações de qualidade, o legal dos de liderança. né, Márcio, é que às vezes a gente escuta, né? Eu não tenho dinheiro. Eu sempre indico plataforma, né? Que gratuitas, dão, né? Gratuitas. Isso, que dão a introdução desses cursos, né? Introdução ao Lean, White Belt, Yellow Belt, que já te dá uma base legal, Sim. Né? Bem interessante para você já ter aí um pouco, né? Sair da inércia. É verdade. Né? Você já sai da inércia aí. Se a sua empresa não te dá os cursos, faça-os. Se ela os dá, aproveite. Dedique-se. Né? Esteja disponível. Se você tiver tempo, faça os da empresa e os de fora todos também. Eles, né? sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, tá, gente? A gente terminou agora uma MBA, né, numa instituição super cara, reconhecida, o curso excelente, né? Sim. Agora, a empresa que a gente trabalha não é nem um MBA, é um mestrado. A gente chega nesses lugares tão preparado, a gente vê que a gente está tão preparado. Então, você que está me ouvindo, que trabalha nessa empresa, porque sabe qual é. Aproveite, porque essa empresa investe. É verdade. Ela investe no seu conhecimento. Isso é muito interessante. E é isso que vai agregar valor à sua carreira. É o seu conhecimento. Claro, nós temos 30 anos de trabalho, Exatamente. A gente tem 30 anos no mercado, e isso também agrega muito valor, né? Então, uma vez eu ouvi um podcast e a pessoa falou assim, olha, eu acredito muito em intuição. Por que eu acredito em intuição? Porque a intuição é tudo aquilo que você já viveu. Nada mais é. Quando você fala assim, a minha intuição está dizendo para eu não fazer isso aqui. Você já viveu aquilo, provavelmente você já passou por uma situação daquela. Então, a gente com 30 anos no mercado, a gente tem uma intuição muito boa para isso. É verdade. Então, olha, aproveite. Uma intuição com muita experiência, Com muita né? experiência, né? Aproveite, agregue valor, né, na sua carreira, desenvolva suas competências. Quer ver uma coisa muito legal? Comunicação. É verdade. Você precisa desenvolver comunicação. Porque às vezes você tem um bom peixe, mas se você não sabe vender, você não chega lá. Então, você também precisa, além de todas as competências que a gente está falando, né? A gente está falando de hard e skills, né? Soft e hard skills. E a gente está falando também de comunicação. Se a gente falar de comunicação, essa está em qual? Então, comunicação você pode desenvolvê-la. Então, você vai tratar de habilidades que você já conhece, já sabe que tem. E quando você estiver expert nisso, vai virar uma competência. Isso é muito bom. A comunicação, eu diria que é a base também, né? Você Comunicação é a base. Você precisa saber se comunicar, né? Saber expressar. No último podcast com o Thales, nós falamos, né? Na verdade, o penúltimo. Nós falamos sobre um bom líder. Um bom líder, ele precisa ter uma visão e passar essa visão. E como que ele passa essa visão? Através da comunicação. Sim. Você precisa. Sem dúvida. E eu brinquei aqui porque habilidade é aquilo que você sabe fazer. Isso. E competência é o que você faz bem, ou faz melhor. Uhum. Né, simplificando. Então, a gente precisa se comunicar bem, de forma transparente, estudar para isso, se preparar para isso, saber como eu falo, aonde eu falo, com quem eu falo,
né? Isso abre portas. Então a gente sempre procura falar com as pessoas que elas precisam estar antenadas e preparadas. Como você se prepara? Desenvolvendo aquelas habilidades que você acha que ainda não as tem ou que, né, merecem um investimento, e trabalhando nas competências ou também desenvolvendo maiores competências. Quando você junta isso, você vai ter o que o mercado hoje chama de competências reais, ou real skills, né, que são verdadeiros achados e o que a gente busca nos funcionários, aquilo que eles têm para oferecer de forma conjunta, né, maior, vamos dizer assim. Então, nesse momento, quando a gente troca informação, é muito importante você estar aberto a ouvir, ao aprendizado. Porque a todo momento a gente está aprendendo. A gente está falando aqui, tentando dizer de coisas que a gente já viveu, de coisas que a gente está vivendo agora, o que a gente está vendo que são importantes. Mas a cada palavra, né, disparada aqui nessa comunicação em 3, eu estou aprendendo alguma coisa. Né? Então, eu sempre vou sair daqui muito melhor do que eu entrei. É verdade. Eu estou tentando me comportar de uma maneira clara, né, educada, cativa, simples, para que o povo entenda o que eu estou falando, para que eu seja assertivo naquilo que eu quero dizer. Então, isso é o dia a dia. E eu procuro fazer isso em todo momento, porque a gente vê, às vezes as pessoas têm uma tendência a talvez perder aquele controle emocional e responder de uma maneira ruim, ou não ser grato àquilo que ela viveu. Então ela perde a oportunidade de abrir portas, perde a oportunidade de mantê-las abertas, principalmente quando você muda de estrutura, quando você busca posições diferentes, enfim. Então eu acho que comunicação tem um pouquinho, né, disso aqui que a gente está falando. E um adentro que eu gosto de fazer da comunicação é que tudo comunica, né? Então, exatamente. O seu comportamento comunica. As pessoas pensam que o comunicar é só aquilo que sai da sua boca. Não. A sua vestimenta, o seu comportamento, até a sua alimentação, tudo no seu cotidiano comunica. Igual o Márcio mencionou, estudando as palavras que vão ser ditas, a forma clara de comunicação, para que o público consiga entender também, né, sobre aquilo que está sendo dito. Agora, se você viesse aqui com toda a sua bagagem de uma forma estruturada passando, nem eu possivelmente entenderia também, e aí poderia soar até mesmo uma arrogância, algo assim. Não é, então tudo comunica. Então, no cotidiano, seja dentro ou fora da empresa, nós precisamos entender que a comunicação precisa ser clara em vários aspectos. Exatamente. Você comunica parado, quieto, né? Exatamente. Então, eu estou aprendendo, né? Eu treino, como eu falei, a gente está sempre estudando e se autoavaliando. Sim. Recentemente eu fiz uma palestra em que depois eu a assisti e eu tive feedbacks muito bons, muito importantes, sempre bons, né? E um deles foi isso. Eu acabei falando termos particulares que eu entendo bem. Sim. Mas talvez na comunicação eu despertei para as pessoas alguma coisa que eles quiseram saber, mas nem todo mundo, porque aquilo causa mais confusão do que explicação, né? Então, vai depender do perfil da pessoa, né? Se a pessoa tiver aquele perfil de querer entender, de estudar, ela vai estudar. Agora, se a pessoa não tiver esse perfil, ela vai parar ali. Se ela quer mais mastigadinho. Ela vai parar ali. Se fosse um ambiente técnico, né, que eu precisasse deixar claro, ou ser assertivo, rápido, simples, eu ia usar termos, né, simplificados ou técnicos, mas, enfim, eu ainda estou aprendendo isso. Estou sempre estudando, sempre tentando melhorar. Se aperfeiçoando, né? E a gente estudou sobre isso também na MBA, né? Falou muito sobre comunicação. Falou, inclusive, né, que tem 2 vertentes. Sobre 50-50 ou 100%, né? A comunicação, 50% eu falar, 50% você entender. Sim. Ou 100% da maneira que eu falo, né? Trazendo toda a responsabilidade para a pessoa que está falando.
É verdade. Né? Então, a gente tem que ver aí... Eu sou mais da vertente do 50-50, né? Eu também sou mais dessa vertente. Então, mas a gente precisa, quando a gente se comunica, confirmar aquilo que você está falando, né? Trazer, a gente tem muito esse costume, né? É verdade. De, né? Eu estou me fazendo entendido? Olha, eu estou te ouvindo. Foi exatamente isso que você quis dizer para mim? Né? Porque às vezes eu estou naquele lugar, né? Do eu quis dizer assim, a intenção não foi essa, né? Mas tem uma palavra que ele fala muito sobre isso, sobre intenção e atitude, né? Então, quando a gente tem uma atitude, às vezes a gente não teve aquela intenção, né? Então, a gente tem que ponderar muito isso, né? E Larissa, geralmente a gente se protege, né, pela intenção e avalia ou, né, critica o outro pela atitude. E aí a gente geralmente fala isso. Você teve uma atitude que não foi boa, não foi interessante, ou que magoou, que impactou negativamente. E quando é da minha vez, se eu sofro críticas ou alguma correção, eu falo que não foi a minha intenção. Então, né, a gente tem o poder de avaliar as pessoas pela atitude sem saber qual foi a intenção delas. E quando eu me defendo pela minha intenção. E aí eu quero isso é muito sério. abreviar isso, né, dizendo que não foi a minha intenção. É verdade. Eu anotei aqui algo interessante, que empreender é mais sobre quem você se torna do que sobre o que você faz. Então, voltando lá, né? Voltando para a empresa, 3 anos depois, passando aquilo tudo que nós passamos, desempregada, fazendo aquele cheque de consciência. Exatamente isso que eu pensei. Como eu vou empreender agora? No meio do caminho, no meio disso tudo, eu voltando para a empresa, estudando, fazendo faculdade, eu tive um encontro que mudou toda a minha vida e o propósito da minha vida. Eu encontrei com Jesus. Lindo. Aí muda a história. Aí entra empreendedorismo, entra protagonismo e entra uma palavra que mudou tudo. Fé. É verdade. Porque fé, né? Às vezes a gente quer dividir a vida da gente, né? Falar assim, empreendedorismo, protagonismo, carreira é uma coisa. Fé é outra. Mas, pasmem. Não tem como. Tem tudo a ver. Porque fé é coragem. É verdade. Né? Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou simplificar. É você colocar o pé em algum lugar que você não está vendo, mas tendo coragem, confiando, tendo fé. E aí você, claro, né, gente, não é sobre cair do céu. Eu estou falando aqui de empreendedorismo, de protagonismo, de assumir a carreira, de desenvolver suas competências, de estudar, de se dedicar. E agora eu coloquei uma palavra que muda a sua paciência, a sua consistência. É verdade. É você saber esperar o momento certo. Porque a fé te traz isso. Essa convicção daquilo que você está esperando. Vai acontecer. Mas no momento certo. No momento certo. Controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade. A fé vai trabalhar essa outra parte e que faz toda a diferença. E aí eu comecei a sentir vontade de virar líder. E eu senti vontade de ser a primeira mulher líder na oficina, no chão de fábrica. Não fui. Não fui a primeira mulher líder. Mas eu também entendi muito bem aquilo que Deus estava preparando para mim. Sim. Né? Se eu tivesse sido líder assim que essa vontade nasceu, com certeza não seria do jeito que é hoje. Né? Então Deus veio preparando isso. Eu levei 10 anos, tá? Para me tornar líder. Caramba. 10 anos e foi muito bom para mim. Né? Então, Deus foi me preparando para esse lugar. E a fé me trouxe essa consistência, essa perseverança. Né? E foi isso que me ajudou a esperar esses 10 anos.
É verdade. Né? Se não fosse a fé, eu não teria conseguido esperar. Eu teria desistido. Foi construindo também. Fui construindo isso. Com certeza. E é sensacional, porque olhar para Paula e para o Márcio hoje, pensam que tudo foi feito muito rápido, de uma hora para outra. E poder ouvir a história, né, a construção de hoje de quem é a Paula e de quem é o Márcio é sensacional. E também entender que a vida não acontece de uma hora para outra. Você precisa galgar ali, construir o seu muro, né? Um elefante, igual o Márcio falou na hora que nós estávamos vindo, né, no pré-podcast. Como que você come um elefante? Fala pra gente, Márcio. Tem que dividir em partes, né? A gente tem uma volúpia e um olhar muito emergente das coisas, né? E pensa que aquilo vai acontecer num estalar de dedos. Principalmente quando você vê alguém numa determinada posição, seja ela qual for, a gente sempre exerce influência, né? Então, Sim. Independente do cargo que eu estou, em função da minha pessoa, do meu conhecimento, da minha dinâmica, didática, né? Você acaba sendo... você é um influenciador, né? É verdade. Então, como você disse, olhando para trás parece que foi ontem, mas não foi. Não foi. Não foi. Então, demanda muito suor, muito joelho, muita lágrima, muita noite sem dormir, muita preocupação e, claro, muita alegria, né? Muita satisfação, muito agradecimento. Então, é um mix de coisas. Não é fácil. Mas, sobretudo, precisa de dedicação, precisa viver, né? Por isso que hoje a gente consegue repassar um pouco disso e derramar isso sobre outras pessoas, porque não é algo vazio. O que a gente está falando aqui, o que a gente está tentando passar, é algo vivido. Então é fato, é palpável. E você vai ter que viver para poder falar sobre isso. Então é planejar e comparando com um elefante, eu acho que é isso. Você precisa, né, literalmente dividi-lo em partes, porque senão não dá. E aí tem que ter planos factíveis, alcançáveis, que você consiga ir caminhando para também não desanimar, não desistir no caminho, até que você consiga, né, digerir tudo isso. E, sobretudo, fé. A gente ouviu um podcast essa semana e a pessoa falou isso. Todo empreendedor, independente da religião dele, ele tem fé. É verdade. Que doideira, né? Porque ele acredita em algo que não existe. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. É verdade. Ele está empreendendo, ele está colocando dinheiro numa coisa que dá a garantia. Que é muito racional, ela não consegue. Pois é, mas olha só, a fé não é contrária à razão. Aí que tá o negócio. A fé, ela faz você continuar exatamente quando a razão manda você parar. Entendeu? A razão tá falando, para. Então, por isso que os grandes empreendedores são homens e mulheres de fé. É verdade. Tiveram coragem de empreender. Porque, assim, empreender dentro da empresa não é fácil. Não é. A gente encontra resistência, a gente às vezes fica com medo de errar, porque quanto mais a gente empreende, mais a gente se expõe. É verdade. Né? A gente encontra resistência, né? Não é em todos os sentidos. Então, assim, é difícil. Eu encontrei resistências. Mas você continuou. Mas eu continuei. É o que eu falo sobre a consistência também, né? Você precisa ter um objetivo e aí entra também o planejamento. E no pré-podcast nós também já estávamos falando sobre isso, sobre o planejamento, porque nós temos um exemplo de uma empresa que tem muitas oportunidades de crescimento, uma empresa sensacional, estamos falando de uma multinacional. Mas e quando a pessoa não está inserida, né? Infelizmente é uma empresa que tem tantas oportunidades. Como que ela pode se planejar para crescer e para empreender dentro da empresa? Eu hoje vivo uma situação, aí eu vou só contar uma breve história aqui, bem diferente do que eu vivia há 5 anos atrás. Então, 5 anos atrás eu achava que tudo era fácil, prático, talvez tivesse um pensamento quântico, que eu pensasse positivo e aquilo ia acontecer. E sempre aconteceu. Pensamento positivo. Sempre aconteceu e eu achava que eu era uma pessoa de sorte, né? Mas tinha algum tipo de poder? Mas também sempre fui.
Mas eu entendi, hoje eu entendo que não é isso, né? Isso é tudo obra de Deus. Então, hoje eu entendo isso. A gente falou aqui de espiritualidade, de um termo, né, que tem que ter fé. E eu tento passar isso para as pessoas. Então, independente do ambiente em que você esteja, você precisa colaborar para que ele cresça. É verdade. Por quê? É uma troca, é um conjunto. Você vai crescer junto ou vai fazer aquele lugar, aquela empresa, aquele ambiente diferente. Então eu diria, para alguém que não está numa multinacional, tente adequar o seu comportamento como um parceiro, como um empreendedor. É o que a gente está querendo despertar aqui. Aquela empresa, ela está num caminho e você vai crescer junto com ela. Também nada impede de você tentar novos horizontes, estudar, se preparar para outros ambientes. Então não quer dizer que aquela empresa não vai crescer sem você também, né? Então eu acho que nós temos opções, mas sempre se dedicando o melhor, mantendo o propósito, a integridade, a dedicação, honestidade. Isso sempre tem que ser levado em conta, sempre tem que ser o primeiro, né, a ser levado em conta. Então hoje, só para exemplificar, eu estou trabalhando numa mentoria com 2 pessoas. Uma dessas pessoas é uma pessoa que quer se desenvolver na empresa onde ela está, uma empresa grande. Sim. E a outra quer mudar de empresa, que ela está numa empresa um pouco menor. Uhum. E não tem nada errado nisso. Então eu sempre deixo claro para ela o seguinte: o que você pode fazer melhor ou diferente na empresa que você está. Né? E quando a gente fala de qualquer assunto, eu sempre procuro colocar esse assunto na empresa grande e na empresa pequena. E feedbacks muito positivos eu tenho tido dos dois, né? Aquele que está na empresa grande, que não conseguia enxergar caminho, ou não estava ambientado, né, apesar de estar lá dentro. E a pessoa que enxerga caminho, que está na empresa pequena. Então ela consegue aplicar tudo aquilo que a gente está falando naquela empresa pequena, porque a empresa vai crescer. Isso é paradoxal, hein, Márcio? Porque, veja bem, ele já está numa empresa grande. Isso aí. Mas ele não consegue, enxergar o caminho. Essa pessoa, ela pega o desafio, em vez de olhar para o desafio e ver que é um terreno fértil. Porque os desafios, está dizendo o seguinte, ó, aqui está um terreno fértil para você empreender, para você fazer diferente, para você se destacar, para você fazer o seu diferencial. Então, talvez seja isso, né? Olha para os desafios e se lamenta, fica se lamentando. Eu acho, sim, eu tenho uma filosofia para mim, que toda pessoa que trabalha em uma determinada empresa, todo CLT, deveria ter tido uma experiência de empreender fora da CLT. Exatamente. Olha aí, dá certo, viu? Assim as pessoas vão entender, porque, gente, empreender não é fácil. Não é fácil. Às vezes, em um dia eu encontro 10 desafios, 20 desafios, e eu não tenho para quem chorar, eu tenho que resolver. Eu tenho que fazer. Exatamente. E é algo que o empresário, ele faz com muita naturalidade. Mas em contrapartida, uma pessoa que tem a mentalidade ali, né, CLT, ela fala assim, não é para mim. Não, calma, é para você sim. Você pode colaborar com essa empresa através do intraempreendedorismo, né? E fazendo um brainstorm, igual eu dei um exemplo, faz um brainstorm com o ChatGPT. Exatamente. Vê ali as ideias, vê aquilo que ele pode te ajudar, te auxiliar e leva para a empresa, porque isso vai trazer um diferencial para a tua carreira e principalmente para você. Porque o crescimento é isso, né? Você sempre buscar o melhor também, seja para sua vida, para a empresa, para a sua empresa pessoal, para a empresa que você trabalha, você precisa desenvolver. Isso aí. E use as ferramentas que você tem. E a ferramenta que a gente precisa usar hoje é a IA. Sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Ela é a nossa aliada. E, sob dúvida nenhuma, você está fadado à frustração se você terceirizar o seu desenvolvimento para a empresa, para o líder ou para outra pessoa. Então, não terceirize isso. Você é o protagonista da sua história. É isso que a gente procura desenvolver. Talvez essa pessoa que está numa empresa grande e não consegue ver norte, ela culpa ou ela terceiriza o desenvolvimento dela para o líder dela, para a empresa. A empresa pode dar toda a oportunidade que for,
Mas quem precisa se desenvolver, quem precisa entender sobre a sua marca pessoal é você. Por isso a gente já fala, né, que é a minha marca pessoal. Sou eu que a desenvolvo, eu que invisto nela. Então, quando eu faço, de novo, a terceirização disso, eu vou me frustrar. Não tem jeito. Os aspectos, não tem jeito. em tudo na vida. Então, acho que a gente precisa aí desenvolver resiliência, Sim. porque a gente precisa ter paciência, né? Empreender exige paciência. Tem uma outra coisa, comunicar, nós já falamos sobre isso, se comunicar bem, né? Então, a gente precisa desenvolver isso, criar aliança. Isso é muito sério, gente. Eu falo muito isso com a minha equipe também. Criar alianças internas. Para a empresa é muito importante, com um olhar de empresa, que uma equipe, né? Para uma equipe ser de alta performance, né? Todos precisam estar num patamar, né? No mesmo patamar, lá em cima. Verdade. Então cria, ninguém faz nada sozinho. Não dá para fazer nada sozinho, né? E tem uma frase super clichê e que é verdadeira. Se você está fazendo algo sozinho, é algo muito pequeno. É verdade. Você só faz algo grande. Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Então, crie alianças, né? Às vezes eu falo, olha, vocês não precisam ser amigos. Não querem ser amigos, ok, mas seria bom. Sim. Seria bom que fosse, porque a gente ajuda os amigos. É verdade. Os amigos se ajudam. E você cresce e a empresa cresce, né? É verdade. Então, eu falo sempre isso para os meus liderados. Eu torço para você crescer, porque se você crescer, a empresa vai crescer. É isso que a gente está torcendo para cada funcionário, né? Esse tipo de relacionamento. Um relacionamento, quando você cria isso, você cria confiança. Né? A gente na pirâmide, a base da pirâmide é a confiança. É verdade. Então, para você ter confiança, você tem que criar um certo vínculo. E aí você consegue ter os conflitos, que é bom conflitos. Quando você tem confiança, você vai ter bons conflitos. É verdade. É um pouco também paradoxal falar isso, mas deixa eu explicar. Quando a gente... É igual no casamento, Larissa. Uhum. Enquanto você está ali discutindo com seu marido, que você está trazendo esses conflitos, o que você está tentando fazer? Você está tentando melhorar. Sim. Vocês estão querendo subir de nível. Agora, quando o conflito acaba, por isso que numa equipe é ruim quando não tem conflito também. Fica plano, né? As pessoas Estagna. não querem crescer, estagna. Isso, exatamente. A gente chama de conflitos saudáveis, né? Sim. Conflitos saudáveis. É claro. É verdade. Porque, principalmente no ambiente em que a gente vive hoje, onde todas as gerações estão trabalhando juntas. São um 5 desafio. Né? São 5, né, Márcia? 5 ou 6 gerações juntas. Então, olha só isso. Você a empresa também precisa ter essa visão. A gente falou aqui de mentoria e eu não tenho medo de falar que a mentoria ela é para cima e para baixo. Sim. Então, você mentora quem está chegando, né? O poder da mentoria nesse sentido é extraordinário. A gente encurta, né, tempo, a gente repassa a vivência, a gente é espelho, a gente diminui falhas, a gente reduz desperdício. Então, toda a filosofia Lean está atrelada também, do meu ponto de vista, a uma ótima e um plano, né, intensivo de mentoria. Mas a todo momento eu sou mentorado também. É verdade. Então eu lido com pessoas que hoje são funcionários que poderiam ser meu filho. Eu aprendo com a minha filha, eu sou mentorado pela minha filha o tempo todo. Sim. A toda conversa que eu tenho com ela, eu estou ativo, escuta ativa, olho estatalado e estou aprendendo. E tenho certeza que eu estou ensinando também. Então é o poder da mentoria, o poder do entendimento, da capacidade de empreender com aquela pessoa e de receber insights que vão me, sem sombra de dúvida, me capacitar a empreender cada vez mais na minha empresa. Né? São nichos diferentes. O intraempreendedor, ele é curioso. Isso ele aí. precisa ser curioso. É uma palavra que a gente precisa falar, é dúvida, no sentido de curiosidade. E você ser, assim, vou falar operacional, executor. Então, eu preciso
trazer ou transformar o meu conhecimento em atitude, em operação, em execução. Verdade. Né? Senão não adianta também eu represar tudo aquilo que eu aprendo e aí eu vou ficar pensando em empreender. E a gente acabou de falar aqui, o empreendedor é aquele que arrisca, é aquele que tem fé. Então, se eu não colocar isso em prática, eu não estou sendo empreendedor. Você está sendo ali só uma esponja. Sim. Eu tava tentando achar uma palavra assertiva, isso, mas é exatamente essa, esponja. Porque o tempo todo você precisa se instigar em aprender mais, escutar mais e desenvolver. Onde entra a curiosidade, né? Eu preciso... Peraí, mas por que isso é assim? Entender os processos, estar próximo aos processos, entender. Vou no meu líder. Mas eu nem sempre preciso ir direto no meu líder. Às vezes eu posso ir num outro colaborador, numa outra equipe, né? Ali tirar uma curiosidade, entender os processos para ali, a partir disso, a partir desse conhecimento, você trazer algo ali inovador e que vá complementar, ajudar na empresa também. O interrelacionamento é poderoso. E aí o empreendimento exponencial se dá através do interrelacionamento. Sim. Então, cada vez que eu lido com a outra célula, o outro, e o outro, e o outro, o meu produto final vai ser impactado de forma extremamente positiva. E aí só pegando uma fala sua agora, que acabou de dizer, quando eu falo daquela pessoa que está numa empresa pequena e você traz metodologia de empresa grande para ela e ela consegue aplicar naquela empresa pequena, extraordinário. Sim. Ela falou, eu via isso acontecer. Eu entendia que eu fazia, mas eu não tinha nome para isso. Eu não sabia como aplicar isso de forma mais eficiente. Né? Então, o poder do empreendedorismo, do relacionamento, do repasse disso, ajuda todo mundo. Desenvolve todo mundo. Né? E essa pessoa vai se tornar uma líder nata naquela equipe, trazendo conhecimento, posicionamento, inovação, né? Vontade, protagonismo. Enfim. Porque a liderança também, é claro que é um cargo também, existe esse cargo, mas também é a liderança sobre si, sobre aquilo que você quer fazer, sobre o seu processo, sobre o seu processo, sobre tudo. Então, é uma atitude sua também. Exatamente. Então, por mais que você não seja um líder efetivo dentro da empresa, mas você pode ter uma atitude de líder, se inteirando dos processos. Sim, servir com excelência. Exatamente. Quem serve com excelência, lidera naturalmente. Sim. Então, se você está servindo onde você está, com excelência, você vai se tornar o líder. É orgânico, é muito orgânico isso. Sim. Então, você precisa servir, né? A gente fala sempre isso também, né? E o líder é o primeiro que serve. O primeiro é que serve. Então, a gente já aprendeu isso também. Eu bato muito nessa tecla do serviço. Vamos servir. E tem tantas formas de servir, né? Sim. O que eu tenho servido muito é no escutar, no aprender e no ensinar também. Exatamente. Porque isso te leva para uma outra dimensão mesmo, no sentido pessoal, para sua vida, de desenvolvimento pessoal também. E voltando para o âmbito da empresa, e como que lida? Como que a gente consegue trazer essa transformação de mentalidade dentro da empresa para os colaboradores em geral? Tem alguma dica? Exemplo. Sensacional. Eu acho que não tem como você... Isso é coerência. Sim. Né? Eu tenho escutado essa palavra esses dias, eu sonhei com essa palavra, acordei com essa palavra. Coerência. Sim. Né? Isso tudo que a gente está falando. A gente precisa dar o exemplo. Né? Então, até o que você acabou de dizer. Né? Eu estou líder. Né? Eu estou líder. Mas eu sempre fui uma líder nata, na onde eu estava. Uma coisa que o meu líder, né, que me mentorou e sempre falava isso para mim é: Paula, você é o exemplo. Você precisa ser o exemplo. Você não quer chegar nesse lugar? Então, eu era muito mais cobrada do que todos os outros. E assim eu faço com a pessoa que eu estou treinando, com o meu backup. Eu falo exatamente para ela: não, você é o exemplo. Eu cobro muito mais dela do que todos os outros. Sim. Porque não tem como você liderar a não ser pelo exemplo. E quando você lidera, quando você dá o exemplo, é tão natural, né? E eu falo isso, né? Quando alguém chega para mim: você pode me ajudar? O que eu posso fazer? Primeira coisa que eu digo é o seguinte: olha onde você quer chegar,
Olhe para as pessoas que já chegou onde você quer chegar e espelhe ela. Verdade. Nós trabalhamos numa empresa meritocrata. Uhum. Então, merecimento. A pessoa vai chegar lá se ela merecer. E ela precisa trabalhar isso. Né? Então, eu acho que não tem outro caminho a não ser você ser o exemplo. Porque você pode falar, mas se você faz o contrário, não vai ter coerência, não sustenta. É verdade. É algo que não sustenta. A gente fala de comportamento organizacional. Então, simplificando, aquilo que é dito para ser feito tem que ser feito desde o presidente até quem está no piso da oficina fazendo aquela tarefa básica dele. Então, são valores, são comportamentos que precisam ser praticados em todas as fases, em todas as esferas, todas as camadas da empresa. E aí a gente, né, sintetiza exemplo. Eu acho que também, como a gente fala de exemplo, eu, de novo, vou falar da mentoria. Eu sou entusiasta da mentoria. Então, eu acho que é muito importante. Eu sempre fiz isso enquanto, na função de líder de pessoas, muito mais diretamente, porque eu tinha pessoas no meu guarda-chuva. Então, eu tinha processos de mentoria desenvolvido, dedicado para cada um daqueles. Então, estabelecidas metas, desafios, sempre alinhado com o propósito da empresa. Então, isso era uma direção que a gente dava para cada um. Cabia a cada um entender esse propósito. E a gente, como fazia isso? Dando exemplo, cobrando, né, direcionando através das regras da empresa. A gente precisa cumpri-las, né? Então, isso se deu por muito tempo, muitos anos. Eu via isso com muitos bons olhos, muitos frutos a gente colheu. Eu tenho dados, eu estou falando em cima de números. Sim. E a gente via isso sendo aplicado em pessoas entrando, estagiários, recém-contratados, pessoas em desenvolvimento, pessoas em estágio mais avançado de carreira também. Então, isso é muito poderoso, né? A mentoria, para mim, é muito poderosa. Eu também sou uma fã de mentoria. Tanto de ser mentoreada quanto de mentorar. Eu amo. Eu acho que você desenvolve em todos os aspectos. Todos os aspectos. É uma situação que agrega muito valor, né, para aquela relação, porque ela se torna uma relação pessoal. Sim. Né? Você pode mentorar várias pessoas, mas a gente está falando aqui, né, de singularidade, cada sujeito é um sujeito, mas a gente está falando de uma empresa que entrega. Então, a empresa é formada por pessoas, mas eu estou falando de grupos, equipes. Sim. Então, quanto melhor, quanto mais, assim, mais efetivo eu for na relação individual, entendimento, tratativa, conhecimento, melhor ou mais efetiva vai ser aquela equipe que é formada por esses sujeitos, por esses indivíduos. Né? Sensacional. E qual dica vocês dariam aqui hoje para quem quer começar a empreender dentro da carreira? Por onde eu começo? Para mim é desenvolvendo competências, estudando, conhecimento, eu acho que a gente lendo. Márcio faz muito mais do que eu, tá? Mas tem tanta coisa que às vezes, de novo, né? Eu vou ser repetitiva nisso. Não precisa de dinheiro. Sim. Não precisa de dinheiro. Comece pelo básico. Pelo básico. Ouve um podcast. Tem muita coisa interessante. Tem muito conteúdo bom, gratuito. Tem plataformas. Tem hoje, né? Eu sou da época que eu fui estudar com 40 anos. Sim. Né? Então, eu sou da época que só tinha faculdade particular em Petrópolis. Verdade. Eu não pude estudar quando eu estava na idade de entrar para uma faculdade, né? Mas hoje não é assim, hoje é muito diferente. Você presta um Enem, tem SISU, tem empréstimo, tem faculdades, né, à distância. É só ter disciplina, é só querer. É só ter uma vontade, querer, porque dá. Só não é fácil. Eu não estou romantizando aqui as coisas. É. Né? Sim. Porque, assim, não vai ser fácil, mas
Mas nada na vida Nada é né? fácil. Eu trabalho muito São com escolha seu escolhas. difícil. Isso aí. Eu falo, escolha seu Seu difícil, difícil. porque não é fácil você se matar para estudar, seja de qual forma você conseguir, economizando ou estudando por Enem através de um SISU, um ProUni. Não é fácil. Não é fácil. Mas também não é fácil você ficar a vida inteira ganhando pouco, não tendo uma profissão no desenvolvimento. Então, escolha o seu difícil. Escolha seu difícil. A gente é adulto. É muito mais fácil Né? falar que não dá. É mais muito mais fácil fácil dar falar que não dá. desculpa. É. Fala que não dá. Dá desculpa. A gente, acho que não é romantizar, é claro, mas Sim, hoje você tem muito mais oportunidade de aprender. sim. Tá tudo aí disponível. Então você pode iniciar as certificações que a gente falou de forma gratuita. Sim. Você pode ouvir podcast, você pode ir nos canais de mídia, ouvir tutoriais, ouvir aulas. Tem muito. A gente é um casal 50 a mais e veio a fazer um MBA agora, ano passado. Sim. Agora a gente está investindo Não, numa a gente outra se formou língua. esse ano. A gente Tem está poucos meses. ano passado. A gente está A gente já tá em novembro. investindo numa outra língua. Isso aí. Então, por que isso? É propósito profissional, É verdade. pessoal, Pessoal. individual. Isso aí. Crescimento Então, pessoal é mais. Tá tudo começando. Mas eu sou uma pessoa autodidata, como a Paula falou. Eu tô sempre lendo. Sim. Eu leio muito livro, eu ouço muito podcast, eu vejo muito vídeo. Então eu busco conhecimento em todo lugar que ele está. E não retenho. Tudo que eu aprendo, eu aplico. Tudo que eu retenho, eu aplico. Né? Então, eu acho que Sensacional. por aí. Invista em conhecimento. Estude, leia, ouça. Hoje tem vários canais, tem várias Sim. possibilidades. Então, não tem desculpa. Trazendo de forma mais palpável aqui para você de casa, depois não falar que tem uma desculpa, tá? Então, nós falamos aqui da formação dos belts, né? Que eu só conheço como Exatamente. belt, o Márcio É vai isso saber mesmo. melhor. É belo. Tem na FM2S até o Yellow Belt, né? Isso. Gratuito Introdução ao também. Lean, White Isso. Belt, Yellow Belt, tudo nessa plataforma. Eu fiz Isso. lá. Tem Eu- várias ferramentas. Eu fiz até o Yellow também. E aí, depois do Green, que você começa ali a pagar, mas mesmo assim, o Yellow são ferramentas extraordinárias e gratuitas. Vão te dar a entrada na metodologia, toda a Uhum. explicação básica, então você já começa a entender. E aí você vai projetando e perseguindo aquilo que você entender. É que um bom necessário. caminho, né? Ótimo Pro caminho. intraempreendedor. Ótimo Um ótimo caminho. E Tem na outras própria plataformas FM2S também. tem vários Isso. outros cursos Vários. também extraordinários. São vários. Eu gente. adoro. Excel, o que Suspeito for que pra você falar. precisar, lá tem. Eu sou suspeito para falar. E a própria IA hoje vai te dar Sim. várias direções, né? Você, né, cautelosamente, avaliando. Teste em casa, faz um verificando, brainstorm testa. com a IA. Faz. Gente, foi hoje, se eu não me engano, que eu ouvi, ou foi ontem, que eu ouvi que você tá com medo de perder seu emprego para IA? Não fique com medo. Não é a IA que você precisa ter medo. Você precisa ter medo de outra pessoa que vai aprender a A mexer, usar a IA. a usar e você não. O Felipe fala muito isso. Você não vai ser Trocado pela trocado IA. pela inteligência artificial. Você vai ser trocado por uma pessoa que detém o conhecimento sobre a inteligência artificial. Exatamente. Hoje o mercado Não adianta fala, resistir. Exatamente. Não o mercado já adianta, fala gente. de fluência em IA, né? O quanto você é fluente em IA. Isso é uma base agora que vai ser introduzida nos currículos, já está sendo. Sim. Enfim, Eu vou você fazer um precisa- curso de jurídico para IA com o Felipe. Exatamente. E tem, assim, vários aspectos. Para o âmbito jurídico, a galera pensar, não, para que eu vou usar? Gente, muita. A IA é para tudo, para todas as áreas todas as profissões, para sua vida pessoal também, pro desenvolvimento pessoal e Exatamente. tudo. Principalmente para simplificar a tua vida. Sim. Você vai emitir relatórios, você vai fazer análise, vai plotar gráficos, você vai desenvolver fórmulas que não precisam mais do teu empenho pessoal. Sim. Né? Você manda aí a fazer. É o que a gente faz fala que dá outra para coisa. empreender com superpoderes, usando Exatamente. a inteligência artificial. Que antes você demorava horas para fazer, hoje você faz em 5 minutos. Isso aí. É isso. Não substitui o relacionamento pessoal, Não. não substitui a Claro, vivência, sim. sem dúvida. Mas, né, eu acho que é um grande aliado que a gente precisa experimentar. Levar em consideração, né? Eu Enfim. acho que a gente também tem que pensar em estudar mais, Sim. se conhecer, autoconhecimento. autoconhecimento, encontrar o seu propósito, Sim. né? Porque isso tudo vai te levar, vai te ajudar a te levar aonde você quer. Porque às vezes a gente vê isso, né? Muito. Pessoas que ainda não sabem nem o que quer.
É verdade. Não sabe onde quer chegar. Não sabe onde quer chegar. Então, a primeira coisa é isso. Você vai ter que entender aonde você quer chegar. Né? É verdade. E a fé, o protagonismo, não tem como isso tudo estar junto e não ter uma transformação. Sim. Né? A fé junto com você, com a sua identidade, com o seu protagonismo, isso tudo realmente tem a transformação. Acredite, tem. A pessoa precisa ter um autoconhecimento, saber quem eu sou. Através do autoconhecimento também entender o seu propósito pessoal e o propósito que Deus tem através da tua vida também. Sim. E se você parar pra pensar direitinho, tá tudo ligado, né? Tudo ligado. Tudo ligado. Tudo ligado. E aí vem o protagonismo e a fé, sobretudo, nesse guarda-chuva aí, que é sensacional também, que nos dá o norte. Então, se você não tiver isso, você não vai saber para onde você vai conseguir chegar, para aonde você quer chegar e, consequentemente, não vai chegar em lugar algum. Qual é o sentido? Exatamente. Que sentido tem? Para que Deus colocou tudo isso em nós? Né? Toda essa... o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está falando aqui, todo esse tempo, tudo que a gente construiu, Deus tem um propósito, toda a nossa história. É verdade. Né? Tem um propósito para isso. Né? Ajudar as pessoas. Eu, sinceramente, eu desejo que a pessoa que eu estou treinando para ficar no meu lugar, que ela não leve 10 anos igual eu levei. Sim. Eu levei 10, mas eu espero que ela leve 5. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Esse é o meu propósito de vida. Né? Olhar para o outro e pensar, olha, essa pessoa pode encurtar aqui, eu vou ajudar esse caminho ficar mais curto. Deixa ela usar a minha experiência, tudo aquilo que eu vivi. O bom líder transforma pessoas melhores que você, né? Com certeza. Tem que ser melhor do que eu, porque senão não vai fazer sentido. É verdade. Se eu deixar alguém que não é melhor do que eu fui medíocre. É verdade. Né? Eu preciso deixar alguém melhor e isso vai me dar muito orgulho. Quando alguém disser que fulana de tal foi melhor do que a Paula, eu falo, opa, cumpri meu propósito aqui na Terra. É o verdadeiro propósito do líder. É o verdadeiro propósito. Desenvolver as pessoas que estão com ele. Colocar as pessoas no palco. Você é a pessoa que fica atrás. Se for diferente, não dá certo. Sensacional. Finalizamos, né? Acho que falamos tudo. Legal. Muito obrigada. Passou muito rápido, é porque é um assunto assim que eu gosto muito de conversar e vocês também, então a gente só vai seguindo, né? Vai, e tem ainda coisa pra caramba pra falar. É verdade. Se deixar, a gente vai passar o dia A gente vai passando aqui e vai ficando. Mas eu queria que vocês deixassem aqui também uma forma de caso alguém queira fazer parte da mentoria. O Márcio hoje está com uma mentoria ativa também. Eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo. Queria que você explicasse um pouco como funciona a mentoria, se está aberta alguma vaga para mentoria. Claro. Como eu disse, eu sou amante da mentoria e quando eu vi, e aí brevemente aqui falando, eu fui acometido de uma doença grave, né? Então eu tive câncer. Hoje, pela medicina, eu estou em fase de remissão. Sim. Pela medicina, né? Por Deus, eu já estou curado. Eu creio nisso. Eu também. Eu também creio. Mas eu experimentei aquela visão de finitude, muito breve. E aí, eu sempre pratiquei essa questão de devolver para as pessoas aquilo que eu fui capaz de aprender. Tudo que eu aprendia, eu repassava, e aí eu falei em alguns momentos enquanto eu estive líder, mas eu continuo fazendo isso, faço isso o tempo todo. Só que nesse momento eu vi que eu tinha que fazer de alguma forma maior, porque eu estava retido no meu ambiente de trabalho. Eu tinha medo de externar isso. E aí, quando isso aconteceu, a gente, né, pensou em começar a fazer isso de uma forma mais intencional. Então, eu abri para pessoas que quisessem saber mais e se preparar mais para o mercado através da vivência que eu tive com ele. Então, eu tento repassar tudo aquilo que eu aprendi em matéria de operação, relacionamento corporativo, liderança, obstáculo, currículo, posição de autoliderança, comportamento organizacional, entrevista, enfim. Tentar passar para essa pessoa uma visão de dentro para fora para que ela tenha um valor agregado e seja um diferencial
quando ela for buscar aquilo que ela está pretendendo. Seja uma vaga de emprego, seja uma mudança de caminho, seja uma reinserção no mercado, enfim. A gente conversa sobre isso. É uma mentoria hoje que tem 3 pilares básicos. Então eu falo de gestão pessoal, comportamento organizacional e liderança com propósito. A gente tem tido aí, em média, 2 ou 3 alunos por sessão, dura em torno de 3 a 4 meses, são encontros semanais, duram 1 hora e são online. A gente já teve projetos presenciais também, já trabalhou com outras pessoas, não tem uma classificação. Talvez eu diria que é melhor que seja maior de 18 anos, enfim, e que esteja pronto a ser, ou que tenha dúvida ainda, né, de como fazer isso. Mas o projeto é esse: seja protagonista da sua carreira, né? Invista no seu branding, né? no seu personal branding, na sua marca pessoal. Sim. Então é isso que hoje a gente está fazendo de forma orgânica, intuitiva, intencional, mas é muito orgânico, porque eu me preparo e tudo, mas a gente está avançando nesse projeto. A cada sessão, a cada turma que a gente evolui mais, entrega mais, aprende mais. Verdade. Então é uma verdadeira troca. Hoje a gente está encerrando uma turma, então provavelmente vou abrir uma turma para janeiro, depende da demanda, depende de quem queira, a gente sempre conversa antes com a pessoa, Sim. faz uma avaliação preliminar, enfim. Hoje tem uma marca registrada, né? A gente tem uma boa advogada que faz isso. E o nome não poderia deixar de ser. Sim. A gente tem um nome intuitivo, trazido do protagonista, então é a Protagonize. A gente pretende futuramente trabalhar como uma consultoria. Vamos ver o que Deus prepara para nós. Então, hoje a gente está trabalhando dessa forma. Quem se interessar, na fé. Pode entrar em contato, a gente vai atender da melhor forma possível, com muita boa vontade. Então, a gente conversa sobre esse pacote. Acho que vai ser um mega start para ontem, para vocês abrirem essa consultoria, essa mentoria do Protagonize, porque vai ter uma galera querendo, com certeza. Sem dúvida, e tem números bons, tá? De todas as pessoas que a gente já trabalhou. A taxa de conversão, eu posso chamar assim, é 90%. Sensacional. Porque tem pessoas que não, e eu preciso falar, não conseguiram aquilo que queriam e acabaram não conseguindo manter. Então, hoje a gente tem até um olhar para fazer um outboarding, tem pedido dessas pessoas para fazer um refresh, fazer um retorno para aquilo que a gente lidou, o que deu errado, o que eu tenho que mudar, como é que eu tenho que fazer, para onde que eu vou. Então, a gente procura encaminhar nesse sentido. Sensacional. Legal. Gente, eu queria deixar só uma última frase, não é minha, mas eu acho que é super importante aqui para finalizar. A fé transforma a intenção em ação e o protagonismo transforma o sonho em resultado. Sensacional. Então, assuma o protagonismo da sua vida. É isso. E tenha fé. Isso aí. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. Exatamente. É verdade. Tudo depende de você, de nós mesmos, né? Exatamente. De cada pessoa. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por esse tempo sensacional. Muito rico em conhecimento, em desenvolvimento pessoal, profissional. Inclusive, eu quero fazer a mentoria. Adorei. Eu sou uma fã de conhecimento, então eu gosto muito de buscar conhecimento em vários aspectos. Larissa, você empreende, você é empresária, mas por que você quer, então? Porque eu preciso, em vários aspectos, eu preciso também me inteirar sobre o mundo corporativo, como que está o mundo corporativo hoje, né? Então, eu trabalho com muitas empresas e entender isso é fundamental. E justamente essa minha curiosidade de vários âmbitos ali que me fez chegar também aonde eu estou e aonde ainda tenho que chegar. Então, já estou automaticamente inscrita na mentoria. Não, e eu tô falando sério, tá? Não é mexendo aqui, não. Tô falando sério mesmo. Bom, e o compromisso é real. E vamos junto. Muito obrigada pelo tempo de vocês, realmente. E tenho certeza que foi muito rico e transbordar nas pessoas que vão nos assistir também. E fica uma dica para você também. Ouvir esse podcast e implementar tudo o que foi dito aqui.
Paulinha se moveu ali, eu não sei se quer falar mais alguma coisa também. Não. Eu quero agradecer, super eu feliz. acho que a gente está muito feliz por ter podido falar sobre a nossa vida, né? E fazer parte dessa jornada. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Quem escutar, né, no detalhe e colocar em prática vai ver que dá resultado. Muito obrigado. Obrigada, Larissa. Obrigada a vocês, obrigada. gente. Obrigada mesmo. E aí esse foi o 12º episódio do Zero à Marca Podcast para você começar a empreender, seja na sua carreira profissional ou dentro de uma empresa, como pensamento de dono. Se você gostou, salva, comenta e compartilha com um amigo. E esse foi o 12º episódio do Zero à Marca Podcast. Eu te vejo no próximo episódio. Até já!